Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a gente tem que falar desse momento que a categoria dos pesos pesados está vivendo. Caramba, eu não lembro, aliás, lembro, um momento tão especial quanto esse foi, eu acho que lá em 2011, 2012, até quando eu me tornei campeão, depois tive a revanche com o Velasquez, a trilogia com o Velasquez. Naquele momento, naqueles anos ali, a categoria dos pesos pesados viveu um momento assim bastante especial também, que é, sem sombra de dúvida, eu acho que isso ninguém pode duvidar, que é a categoria mais empolgante do esporte. Não tem jeito, né? Assistir luta de peso pesado é sempre muito empolgante. Eu sempre digo, né? Até a última cadeira lá de cima, sabe, a arena, até a última cadeira lá de cima, lá no finalzinho da arena, consegue ouvir o barulho das porradas ali de uma luta de peso pesado. E isso acaba empolgando a galera de uma forma muito legal. E esse momento que os pesos pesados estão vivendo no UFC é sensacional. Acho que essa chegada, né, do Tom Aspinall, que chegou com o pé na porta. As últimas 3 lutas do cara duraram 3 minutos e 22 segundos. Aliás, as últimas 4 lutas do cara duraram 3 minutos e 37 segundos. Nenhum round sequer. Só que uma delas, obviamente, ele acabou perdendo, mas porque se machucou. Não porque perdeu a luta, acabou machucado e foi declarado uma derrota por TKO, por nocaute técnico, que foi a primeira luta contra o Curtis Blaydes, que ele acabou de lutar novamente e venceu em 1 minuto. Outro fator que contribuiu e muito para a categoria dos pesos pesados estar vivendo esse momento aí tão especial foi a subida do Jon Jones dos meio pesados até 93 quilos para os pesos pesados, né? Ele defendeu pela última vez aí o cinturão dos meio pesados contra o Dominic Reyes, ganhou por decisão unânime e aí ficou parado 3 anos e fez então a sua estreia nos pesos pesados, enfrentando o Ciryl Gane, e foi assim, avassalador, como a turma diz. Ele chegou na categoria dos pesos pesados aí, mostrando a que veio. Venceu a luta no primeiro round de uma forma, assim, muito clara e muito efetiva, dando um recado para toda a categoria dos pesos pesados. Cheguei, entendeu? Só que é interessante, nos últimos 4 anos, o Jon Jones lutou 2 vezes só. Ele ia lutar novamente em novembro de 2023 contra o Stipe Miocic, mas infelizmente ele acabou lesionado, teve uma lesão, teve que sair da luta, e o Tom Aspinall lutou com o Sergey Pavlovich e venceu, se tornando campeão interino. Outro cara que a gente tem que também falar sobre ele, porque obviamente é um dos construtores desse momento tão incrível que a categoria dos pesos pesados está vivendo, é o Stipe Miocic, o melhor campeão peso pesado da história do UFC, até porque ele defendeu 3 vezes o cinturão. Ninguém nunca fez isso na categoria dos pesos pesados, para você ver do que eu tô falando. É uma categoria muito difícil, a mão entra, meu amigo, acaba, é muita potência nos golpes, os caras muito fortes, muito resistentes também. Essa luta com o Jon Jones era para ter acontecido, como eu falei, em novembro de 2023, não aconteceu, agora é para acontecer em novembro desse ano. Inclusive o próprio Dana White já falou que o Tom Aspinall é vamos dizer, a reserva para essa luta. Se alguém se machucar ou se qualquer coisa acontecer, o Tom Aspinall entra para lutar pelo cinturão. E algo bastante interessante, gente, tanto o Jon Jones quanto o Stipe Miocic estão falando que depois dessa luta eles vão se aposentar. E é uma coisa que está deixando todo mundo apreensivo. Até o Dana White não gostou muito disso, não. É difícil você encontrar aquele momento de parar. Eu falo isso porque até eu levo a minha experiência mesmo em consideração. E outras que eu já ouvi, né? É difícil você realmente saber o momento certo de pendurar as luvas, de realmente parar. No caso do Stipe, como eu falei, tudo bem, 42 anos, mas no caso do Jon Jones é o cara. Tipo, né? O cara que vem invicto na carreira dele, nunca perdeu. Todo mundo tá super empolgado para poder ver ele com o Stipe. E, obviamente, o que todo mundo está esperando também é que ele vença o Stipe e então possa lutar com o Tom Aspinall. A empolgação é maior até por causa disso. Apesar de tudo que está acontecendo na categoria, né, nesse momento, o futuro ainda é melhor, porque vai ter Tom Aspinall contra Jon Jones, que é para ser uma super luta. As coisas podem não acontecer assim.
se caso o Stipe Miocic, por exemplo, vença o John Jones, o que eu acho totalmente possível. O Stipe é duríssimo e é um cara inteligente. Então a galera, até o Dana White ficou bem, né, com esse comentário do John Jones, que talvez, né, se aposente depois dessa luta. O Dana White não gostou nada. E o Tom Aspinall também, né, não gostou nada. E os fãs, né, não gostaram. Porque imagine, de repente você está esperando para ver esse grande combate. E aí vai o John Jones e cria essa expectativa de que talvez ele vá se aposentar depois da luta com o Stipe e traz para a conversa tipo uma coisa que ninguém estava esperando, entendeu? Putz, será que a gente não vai ver John Jones versus Tom Aspinall? Que é a luta que todo mundo está esperando para ver, né? Pelo momento dos dois. O John Jones já vem há muito tempo, mas pelo momento que o Tom Aspinall está vivendo, que é incrível, né? Como eu falei, nos últimos 4 anos, o John Jones lutou 2 vezes. Nos últimos 4 anos, o Stipe lutou 1 vez. Só que do outro lado, o cara ativo na situação é o Tom Aspinall. Nos últimos 4 anos, ele lutou 9 vezes. Então o cara ativo, o cara que está mostrando trabalho, é o Tom Aspinall. E não é à toa, até porque ele tem 31 anos. Tá na flor da idade, um momento especial aí da carreira. John Jones, obviamente, com 37. O Stipe Miocic vai fazer 42 agora, como eu falei. Ou seja, as coisas, né, fazem sentido pro Stipe Miocic até falar que vai parar. Mas o John Jones, além de ninguém querer ver ele parar, agora todo mundo não quer realmente ver ele parar, porque eles querem ver essa luta dele com o Tom Aspinall. Que o Tom Aspinall vem chamando a atenção de uma forma muito especial. Ele tem 1, 2 lutas que foram pro segundo round. O resto, todas as lutas foram no primeiro round. E isso é um fator interessante que eu quero até discutir com vocês. Porque, por exemplo, o John Jones tem muita experiência através da carreira dele, muito tempo de octógono. O que faz um verdadeiro campeão são as dificuldades, são as adversidades, entendeu? E o Tom Aspinall não está enfrentando as adversidades. Até pela qualidade que ele tem. Ele tá chegando lá, impondo a vontade dele e derrubando, tratorizando todo mundo, como a gente falou. Só que isso, por um lado, é ótimo, porque tá, né, criando esse momento para ele, mas pelo outro, tipo, afeta a experiência dele. O tempo de octógono, o tempo de luta, o tempo de reação para as situações. Como eu falei, na carreira inteira dele, ele foi 2 vezes pro segundo round. Isso pode jogar em desfavor do Tom Aspinall. Luta em si é questão de tempo, é questão de não é só você saber as técnicas e saber o que fazer na luta, é ter o tempo de aplicar. Obviamente que o Tom Aspinall está mostrando que tem esse tempo, né, tá treinando muito, mas esse tempo de octógono que a gente fala, quanto mais tempo você tem de luta e tudo mais experiência você tem, isso acrescenta muito, porque você sabe como reagir em diferentes situações da luta. E essa situação pode pesar em cima do Tom Aspinall. Passando o carro em todo mundo, ele não tem essa experiência, esse tempo de luta. E ele vai, supostamente, né, e é o que a gente espera, enfrentar o John Jones, que é um cara inteligentíssimo lutando, que, como eu falei, sabe usar bem a envergadura dele, o momento de luta, sabe criar situações para tirar proveito dos erros do adversário, sabe fazer o adversário errar para ele tirar proveito dos erros do adversário. Vai ser um teste, assim, extremamente, essa luta acontecendo, vai ser um teste extremamente importante para o segmento do Tom Aspinall. Se ele não chegar lá e não acabar com a luta em 1 minuto de novo, né? Porque isso pode acontecer, ele tem mostrado que isso é possível. E luta é luta, tudo é possível. Só que se o John Jones, como eu falei, ele é inteligente, ele vai querer não se expor a essa agressividade, essa explosão do Tom Aspinall. E meio que ir aos poucos quebrando ali o momento do Tom Aspinall e alongando a luta, tentando tirar proveito lá mais pro segundo, pro terceiro, vamos dizer, talvez 4º round, onde o Tom Aspinall nunca esteve. O Tom Aspinall nunca foi pro 3º round, nunca lutou um 4º round. Como é que vai ser? Ele não tem essa experiência. Se o John Jones, ou o Stipe, que seja no caso, leve ele para 3º, pro 4º round e tudo mais, a gente vai ver uma situação que a gente nunca viu o Tom Aspinall fazendo. E aí a gente vai entender o verdadeiro campeão que o Tom Aspinall é ou não. Seja como for,
eu acho que vocês concordam comigo até, deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou não. A categoria dos pesos pesados vive um momento sensacional. Eu tô empolgado aqui e eu até digo, olha, dá vontade de estar participando disso, sabe? Eu sei que eu não tô mais no UFC, mas a vontade, cara, era de estar lá no meio, de estar envolvido, enfrentando esses caras, tipo, batendo de frente. É o espírito de lutador falando mais alto, sabe? E até uma pergunta que eu deixo pra vocês: será que esses caras viriam pro Bare Knuckle? Porque agora eu sou o campeão do Game Brad Bare Knuckle, não é verdade? O Masvidal, o George Masvidal, ele tem um bom relacionamento com o Dana White, com o pessoal do UFC e tudo mais. Será que eles conseguiriam trabalhar em algo aí pra fazer um Tom Aspinall da vida aí? Eu acho que o John Jones não viria, mas um Tom Aspinall da vida, que é novinho, não rejeita desafio, talvez vir para um Bare Knuckle aí para lutar com o Cigano. Pô, isso seria tão bom. O que vai acontecer, eu não sei. Muitos de vocês podem estar pensando, coitado do Cigano, vai tomar um pau, né, de novo, não sei o que. Meu amigo, luta é luta. Eu sou movido a desafios. Eu gosto de um grande desafio e esses são os... obviamente, os maiores desafios do momento para a categoria do peso pesado. Então, seria sensacional. Ou até o Steve Miocic aposentando do UFC e vindo pro Bare Knuckle, já pensou? Fazendo mais uma lutinha ali comigo, uma trilogia também. Seria legal, hein? Dividam aqui comigo o que vocês acham de tudo que eu falei aqui, dos comentários, desse momento da luta do peso pesado em si, e até disso, de algum deles aí vir pro Bare Knuckle, na verdade. E não esqueçam aí de estar inscrito no canal, ativar o sininho, e vamos que vamos.